Cruzeiro. A gente viu 2 anos de Cruzeiro vivendo uma estabilidade enorme na Série B. Claro que tem a questão do Ronaldo, tem algo maior, mas é interessante o trabalho técnico dentro de campo também, né? Boa noite, Camila, Cabral, a todos que nos acompanham. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Primeiro, eu acho que é a questão do planejamento mesmo e montagem de elenco. Porque a Série B é uma competição, ela é bem diferente da Série A, né? Não estou dizendo só no jogo, mas na qualidade do jogo, no perfil do jogador. E eu acho que o Cruzeiro, essa temporada, até por tudo isso, pelo Ronaldo ter assumido o clube, pelos profissionais que o Ronaldo trouxe para trabalhar no departamento de futebol, pelo treinador que o Ronaldo trouxe, eu acho que o resultado ele é consequência. Então, a Série B, hoje você vê o Cruzeiro jogar, você vê jovens, você vê jogadores com experiência, mas muitas vezes que pouco conhecidos no futebol brasileiro, outros jogadores que estavam em times menores do que o Cruzeiro, que foram contratados. Você consegue montar, além de um elenco, você consegue montar um time. Sim. Então, o perfil do time do Cruzeiro hoje é um perfil de Série B e essa pontuação ela não é por acaso. Ela é de organização, ela é do entendimento do treinador, mas ela é do perfil do jogador, né? do elenco que o Cruzeiro montou. Então, essa pontuação ela é absolutamente normal por todo esse processo. O Cruzeiro está a passos largos. Esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a maior casa de apostas esportivas do mundo, e patrocinadora do Barcelona. Faça agora uma fezinha. Clique no link do comentário fixado e cadastre-se. Use o cupom promocional Cruzeiro hoje, para dobrar o valor do seu primeiro depósito. Para voltar à primeira divisão. É lógico que tem um caminho ainda, mas o perfil é esse. Vai oscilar? Vai, porque a competição, a Série B, ela é longa. Mas vai ter um momento que oscilar, vai estar a 8, 9 pontos do segundo. Ou seja, tem gordura, né? Vai ter gordura, né? Hoje está 16 do quinto. Então, assim, todo esse processo, eu acho que vem de fora para dentro. Um time de futebol é só o ponto final. Ele dá certo ou não dá certo se os processos anteriores de montagem, de planejamento, forem bem feitos. E o Cruzeiro está com esse processo bem feito essa temporada. Com alguns minutos de atraso, vou lá chamar a nossa cabine, que já está pronta, mas parabéns pela festa ontem, pelo Penta, pelos Obrigado. 20 anos do Penta. Você estava lá comemorando Obrigado. também. E obrigado, né? E obrigado. Muito obrigada. Vamos falar para a nossa cabine no Mineirão, que já está prontinha para participar com a gente. Fábio Júnior, Henrique Fernandes, Rogério Corrêa. Fala um pouquinho daí, né, do Mineirão, dessa festa que vocês acompanharam muito de perto e de mais uma vitória para o Cruzeiro. Acho que eu tô certa nas contas. Faltam 9 vitórias para o Cruzeiro subir para a primeira divisão. É isso, Rogério? Boa noite para vocês. É isso, Camila. Boa noite. Um abraço aí também pro Cabral, pro Ricardinho. Parabéns, Ricardinho. Nosso nome aqui, parabéns pelo Penta, né? Obrigado, como disse o Data Cabral. redonda, né? Obrigado, né? A gente se deliciou muito com aquelas madrugadas / manhãs 20 anos atrás, né? O Henrique era um bebê, ficou alegre lá no berço feliz, dele. Eu também, O Rogério. Fábio Júnior também era um bebê. Fábio Júnior também. Não tinha nem cabelo ainda. Agora, olha só, essa atuação do Cruzeiro, Camila, olha só, o Cruzeiro tinha que vencer 10 partidas até o fim da Série B, a partir de hoje, né? Para conseguir assegurar a sua volta à Série A. Uma já foi, né? A vitória sobre o Vila Nova, o último colocado. Foi uma vitória muito tranquila, Fábio Júnior, ou mais apertada do que o torcedor esperava? Porque muito torcedor esperava uma goleada hoje sobre o Vila, que está, infelizmente, numa situação ruim na competição, né? Boa noite, Karina, Ricardinho, abraço pro Ricardinho, Cabral. Foi uma vitória segura, Rogério, foi uma vitória tranquila. Eu acho que, independente, o Cruzeiro fez mais um jogo consistente, como vem fazendo, né? Muito seguro na parte defensiva, quando sai em velocidade, que sai com muita rapidez, levando sempre perigo também, marcando pressão lá em cima, que é uma característica desse time do Cruzeiro, não dando espaço para a equipe do Vila progredir, né? Construir suas jogadas. Apesar que o Vila criou algumas oportunidades, mas nenhuma com tanto perigo, né? Eu acho que as melhores oportunidades realmente foram criadas pelo Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Se tivesse caprichado um pouquinho mais na finalização da jogada, né? No arremate final, poderia
ter feito uma vitória até com um placar um pouquinho mais elástico. Mas não houve displicência, né? Isso eu não vi, né, Fábio? Isso de forma nenhuma. Até nós tivemos a entrevista do Pesolano no início, né, dizendo que, independente do adversário, teria que manter a concentração. E é isso que nós vimos dentro de campo, né? O Cruzeiro dedicado, empenhado em buscar mais essa vitória aqui dentro do Mineirão. Henrique. Tudo bem, gente? Uma boa noite a todos. Pesolano negocia com intensidade, né? O que pior poderia acontecer seria os jogadores deixarem cair essa intensidade em algum momento, o treinador ia ficar bravo. É pré-requisito para estar escalado no Ele fala muito sobre titular, isso. né? Ele fala muito sobre isso, ele faz todas as trocas, a gente está vendo lances do jogo. O Vila foi principalmente perigoso com o Pablo Diego, usando o lado esquerdo, a gente está vendo ele no detalhe, mas foi muito pouco, porque o Cruzeiro conseguiu descomplicar o jogo muito cedo com o gol de cabeça do Wagner Leonardo. Cobrança boa do Bidu, que está crescendo de produção na ala esquerda, já ganhou a briga com o Rafael Santos, já é o lateral titular do Cruzeiro, o ala titular do Cruzeiro. E ele, com esse gol, conseguiu, o time do Cruzeiro, assumir o controle da partida. E é aquela história. Claro, todo mundo queria até uma goleada, o torcedor que veio aqui queria ver mais gols, o Cruzeiro talvez tenha feito até por merecer. Mas a goleada, ela é o efeito, final de um time que é consistente. E o Cruzeiro foi consistente. Então ela vai acabar acontecendo, ela é consequência de um jogo consistente. Então acho que o que o Pesolano mais queria ver era um time controlando o jogo. E isso a gente viu. A gente viu 90 minutos de muito controle do Cruzeiro. Mais do que contra o Sport, mais do que contra a Ponte Preta, que foi o jogo anterior aqui no Mineirão. Naturalmente mais do que a maioria dos jogos fora de casa. Foi uma vitória muito controlada, de um time muito consciente e consistente. Não por acaso, melhor campanha disparada dessa Série B, Rogério. Olha o início da etapa final, olha com quantos segundos o Cruzeiro vai chegar ao gol. Estou cronometrando aqui, ó. Por enquanto tem 7 segundos. A bola vai chegar na área, tem a falha do Rafael Donato. O Cruzeiro toma a bola. Aí o Luvanor vai tentar pela primeira vez de esquerda e depois de direita. Vai mandar para o gol. Deu aí 19 segundos. Você vê que já iniciou na pressão, né? E quando o Cruzeiro consegue roubar essa bola, os jogadores já estão muito próximos também. Eles definem muito, muito rápido a jogada e com muita qualidade. Você vê que o Luvanor, ele recebe essa bola do Edu pela esquerda, né? Faz a primeira finalização e acompanha a jogada. E no segundo lance, ele realmente demonstra ali muita tranquilidade na frente do goleiro para fazer o gol. Mas o que chama a atenção é isso, Rogério, essa pressão inicial do Cruzeiro. O Cruzeiro inicia o jogo com uma intensidade muito alta e consegue manter essa intensidade, está conseguindo manter essa intensidade durante toda a partida. Teve essa grande chance o Vila com o Rafael Donato, né, que mandou por cima. O Cláudio Gomes, que é o nosso coordenador, Camila, que tem um relógio muito mais caro e melhor que o meu, disse que foram 22 segundos, viu? Que saiu esse eu também gol. Tinha olhado para a tela, tinha dado 22. Mas assim, isso o que importa para o Cruzeiro, principalmente, foi ter marcado gol cedo em cada tempo. Porque aí, primeiro você obriga o Vila Nova a fazer um jogo diferente do que planejava antes. E depois você obriga o Vila Nova a mudar a estratégia que foi retraçada no intervalo. Então acho que todo esse timing dos gols do Cruzeiro deu conforto ao time também. E quando o Vila melhorou um pouquinho na partida, começou a se colocar um pouco mais à frente, assim como já tinha acontecido com o Sport na última terça-feira, o Pesolano agiu bem trabalhando no banco. Ele colocou o Adriano, que dá um pouco mais de controle por dentro, trocou os homens de frente. Ele tem um elenco que na Série B é um elenco mais barato que dos últimos 2 anos, mas que ele usa melhor que os últimos treinadores. Então ele consegue ter alternativas dentro do número mais limitado de atletas que ele tem para ser dominante na divisão que disputa. É isso aí. Agora, Camila, devolvendo aí para vocês, para os nossos amigos comentaristas, antes do jogo, o Pesolano disse que era um dos jogos mais perigosos do ano, porque era o líder contra o último colocado. Se algum jogador do Cruzeiro achasse que o jogo era fácil, relaxasse, o Cruzeiro poderia se complicar no jogo. É papo para motivar o time ou isso realmente acontece? Deixa a pergunta para vocês, se o jogo do líder contra o Lanterna é realmente um jogo traiçoeiro. Vou passar aqui para minha bancada, Rogério. Vou deixar o Cabral e o Ricardinho responder essa bomba aí, que entendem melhor. Boa noite para vocês, valeu pela participação aqui no Troca. O Mineirão já tá... Acabou a festa, já tá tudo... Luzes se apagando por aí. Valeu, Fábio, valeu, Henrique. Valeu, Rogério. Até a próxima, belíssima transmissão. Obrigado. A gente segue por aqui. Vou passar a pergunta para vocês. Esse confronto aí, Cabral, eu acho de que... fato é perigoso ou isso é papo mesmo para dar uma motivada no vestiário? Eu acho que o treinador ele tem sempre que estar buscando, de fato, discursos
a cada jogo que se apresente, né? Então ele tem sempre que valorizar mesmo o adversário. Claro que ninguém quer tropeçar nessas pedras que às vezes parecem que você não tropeça, até para não causar turbulência. Daqui a pouco você, de repente, tropeça num jogo como esse, aí perde um jogo para o Ituano, que é um time chato de se enfrentar na sequência, então você já começa a criar um ambiente de dúvida, será que vai, será que tem que mudar de novo o estilo de jogo? Então ninguém quer isso. Então acho que esse discurso do técnico é muito para manter, de fato, o time no trilho, no foco, até porque uma coisa que tem acontecido ultimamente, todo time que vai enfrentar o Cruzeiro praticamente, ele muda o jeito de jogar. Todas as equipes. O Vila Nova hoje mesmo mudou seu jeito de jogar, povoou mais o meio-campo, tirou um dos atacantes para colocar mais um meia, fez linha de 5, coisa que não vinha fazendo costumeiramente. Isso o Operário jogou diferente com 3 zagueiros, a Ponte Preta jogou diferente com 3 zagueiros. Então, isso tem acontecido mesmo, porque todo mundo tem tentado de alguma forma parar esse time que até aqui tem sido quase que imparável. E aí tenta espelhar o esquema para facilitar a vida. Às vezes faz uma pressão mais alta, até estava conversando com o Ricardinho aqui antes de começar o programa. O Cruzeiro tem sido um time que se incomoda um pouco quando você faz... Mesmo que ele saiba jogar com bola longa, ele se incomoda um pouco quando o adversário faz uma pressão mais alta. E o Ricardinho falou uma coisa interessante, né, Ricardinho, sobre isso. O time grande tem essa dificuldade, né, Ricardinho? O time grande, quando joga em casa, ele não gosta de ser apertado. Né? Ele entende que dentro de casa ele vai se impor. Quando ele é apertado, quando ele é incomodado, cria-se uma estabilidade. Né? E hoje, não foi o que aconteceu hoje. Hoje, desde o início do jogo, o Vila Nova entrou para se defender e até pela mudança de esquema para contra-atacar. Ou seja, o Vila Nova não conseguiu se defender o jogo todo, não conseguiu atacar e não mudou o esquema durante o jogo todo. Ele foi do primeiro minuto ao final, só mudou algumas peças, jogadores, né? Então teve o prejuízo do resultado, porque quando você entra contra um time grande, na casa do adversário, só para se defender, você pode até vencer, mas a incidência da vitória com esse perfil é muito pequena. Você tem que procurar jogar um pouquinho. Quando você não joga, você dá a oportunidade a esse time de se impor. Foi o que aconteceu hoje. E com relação ao Pesolano, um gestor hoje, né, um comandante, ele tem que saber todas as situações do campeonato e do seu grupo. Quando ele chama a atenção, é porque ele tem a percepção de que, por se tratar do último colocado, pode acontecer um relaxamento. Então ele foi atento, pontualmente, deve ter falado isso para os jogadores e dado responsabilidade para eles, para que esse relaxamento não acontecesse no jogo, e a gente viu que não houve, até porque o Cruzeiro foi muito melhor que o Vila Nova e conseguiu construir o resultado. É porque naturalmente vinha de uma sequência que tinha enfrentado ali talvez times que estão na disputa pela vaga na próxima Série A, né, no ano que vem. Tinha feito um jogo contra o Vasco, depois um jogo contra o Sport. Tinha pego o Fluminense na Copa do Brasil. Ainda teve o Fluminense pela Copa do Brasil, verdade. E aí você vai enfrentar o Lanterna, naturalmente a motivação não é a mesma, né? Sim. E aí o treinador tem que agir nesse caso. E aí a gente está falando de um Cruzeiro 100% em casa, que tem uma campanha impressionante, a gente já destacou os números. Mas um gol no Mineirão tomou. Dos 6 gols sofridos, um único em casa, ou seja, uma campanha em casa impressionante. E, do outro lado, um Vila Nova que não vence há 11 partidas, 12 pontos somados apenas em 15 jogos. Hoje o lanterna da competição, apesar da mesma ressalva que a gente faz para os times que estão lá em cima, a gente faz lá embaixo também. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas começa a ficar uma situação delicada para o Vila Nova, né? Quando você tem que correr atrás do resultado, com a competição em andamento, e essa competição sendo uma Série B, que é muito competitiva, que assim... O Cruzeiro está se destacando, né? E os grandes clubes que estão na Série B, o Vasco, o Grêmio, estão lá em cima, né? Bahia, Sport, estão entre os primeiros. Mas se você olhar aqui, nós temos aqui a pontuação, a diferença é muito pequena. Tirando os primeiros, ou especificamente o Cruzeiro... Que abriu 16 para o quinto colocado. Que abriu 16, colocado. Qualquer uma ou duas vitórias, o time dá um salto. Agora, no caso do Vila Nova... Por exemplo, hoje, se ele ganhasse do Cruzeiro, que não aconteceu, ele mesmo assim não saía da zona de rebaixamento. Então vai ficando mais difícil. Rodada a menos para você fazer uma pontuação que até agora você não fez. Então o Vila Nova tem que estar atento, tem que se equilibrar. O treinador hoje nem estava no banco, mas é um treinador que está há poucos jogos, assumiu há poucos jogos, está começando um trabalho. Eu sei que o Vila Nova contratou uns atacantes que ainda não podem estrear devido à janela. Isso vai acontecer. Mas ele precisa rapidamente pontuar, principalmente dentro de casa, né?
Porque o Vila Nova até agora teve uma vitória só Em Goiânia, né? entendeu? É difícil, né? E aí se você não se põe dentro de casa, depois pra você buscar ponto fora fica mais difícil. Um detalhe, Camila, sobre a classificação, que se você olhar, você vai ver que os 5 grandes clubes, né, entre os 5 primeiros, mas se você olha lá para baixo, você tem o Vila Nova, que é um clube de camisa, de tradição de torcida, e tem Guarani, Ponte Preta. Guarani, Você campeão tem brasileiro, né? Isso, CSA, que é outro clube também tradicional de torcida, o Náutico, que está ali em 16º, a mesma coisa. Aí você tem o Ituano, que está com um jogo a menos, mas aí logo depois você vem a Chapecoense, que é um clube também que tem uma estrutura. Então, o Vila tem que abrir os olhos por isso também, porque ao lado dele, na zona de rebaixamento nesse momento, não existem clubes chamados de pato morto. Existem clubes tradicionais e que todos eles têm a ambição de, no mínimo, permanecer. Se você olhar aí, certamente, a maior parte desses clubes entraram na Série B sonhando com acesso. A competição está apertada na Série B, está bem disputada ali, poucos pontos de diferença.